Olá, alunos dedicados do curso técnico de enfermagem. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024. Vou falar para vocês aí sobre síncope e lipotímia, tá? Preparando aí principalmente para a ação que terá no dia 24, né? Junto ao Hemominas aí. Bem, as referências estão disponíveis para vocês aqui dos artigos, dos sites, tá? Que eu peguei. Tem alguns vídeos também disponíveis. Enfim, síncope e lipotímia. Qual a diferença, né? Uma forma bem didática e rápida para vocês memorizarem, né? E entenderem. É o seguinte, a síncope é o desmaio, tá? É a perda da consciência aí. A lipotímia, ela já não ocorre essa perda momentânea aí da consciência, ok? Então, é quando aquela pessoa está prestes a desmaiar, mas não chegou a desmaiar. É a lipotímia. A síncope já é a perda, tá? Dessa consciência. Tem aqui no slide até a diminuição, né? Porque vai diminuindo até perder a consciência mesmo, tá? Ela é episódica, quer dizer, ela não pode ser frequente, porque aí trata-se de algum outro quadro, né? Clínico. Ela tem que ser transitória e ela tem que ter uma recuperação espontânea e imediata, ou seja, em segundos. Se não recuperar em segundos, é porque esse paciente ele tem algo mais grave, tá? A lipotímia, ela muitas vezes é confundida, né, uma com a outra, mas há essa diferença, então, que eu falei para vocês, tá? O paciente ele não chega a desmaiar na lipotímia, mas tem aquela perda do tônus muscular, né, e tudo. Uma coisa importante é ter em mente que tanto a síncope quanto a lipotímia deve ser investigada, tá? Na maioria das vezes é uma coisa benigna, quer dizer, passageira, pode ser por uma hipoglicemia, algo assim esporádico, mas todas as vezes deve orientar o paciente para procurar ter o acompanhamento médico aí com seu médico, tá? Principalmente se começar a acontecer mais vezes. Eu trouxe um estudo para vocês de 2022 aí, que os autores colocaram, né, diante de várias levantamentos aí, né, bibliográfico, que a síncope, então, é uma condição realmente simples, né, comum, e não é considerada de emergência mesmo. Ela vem aí da efetivação, a gente precisa de ter, né, de forma efetiva, uma anamnese detalhada desse paciente, um exame físico aí, né, pelo enfermeiro, médico minucioso, tem que complementar com exames, destrinchar essa causa, tá, o quadro clínico, ter em mente os diagnósticos diferenciais, né, e o manejo adequado, tá? A gente não pode negligenciar, né, porque foi uma coisa esporádica. A maioria das vezes, no desmaio, não dá para saber a causa base, tá? Muitas vezes não tem como saber a causa base. Daí a importância da enfermagem sempre vir com esse lado educativo aí, essa orientação aí ao paciente, tá? Para que ele tenha esses cuidados aí de procurar, né, uma avaliação melhor, porque esse paciente ele vai para o pronto atendimento, né, para o pré-hospitalar e tudo, e acaba que não vai progredir aí para consultas, né, de exames e tudo, check-up e tudo que tem que ser feito, né, e isso aí a enfermagem é ótima aí no quesito educação. A síncope, esse autor coloca então para a gente que a extensão de no mínimo 10 segundos que tem que ter, né, de cessação total do fluxo sanguíneo, ou seja, da distribuição dos nutrientes, né, para o córtex cerebral, quanto para o sistema aí, de ativação reticular do tronco cefálico, tá? Uma redução perfusional aí em torno de 35 a 50% aí, tá? Isso é caracterizado assim. Então, nós estamos falando de segundos, tá? Bem, por que
né, dada a que ocorre o desmaio, então, assim. Acontece que nós temos, vocês vão lembrar aí do sistema nervoso, né, das aulas de anatofísio, que nós temos um sistema que chama autônomo, né, e tem o simpático e o parasimpático. Um é ao contrário do outro aí, né, e a gente está falando de um nervo que chama, então, nervo aí vagal, né, e aí a gente fala de reflexo vasovagal, né, ou seja, ele pode ser ocasionado esse desmaio por estímulo, então, a esse nervo, a esse sistema, então, autônomo, tá? O parasimpático. E aí, a gente tem um má funcionamento aí no hipotálamo, né? Igual vocês estão vendo na figura. E aí, o nervo, ele vai dando continuidade até o sistema aí cardíaco, né, responsável então por ter essa baixa aí de batimentos cardíacos, né, e também da hipotensão, né, nesse paciente, tá? Só voltando aqui, então esses estímulos reflexos, eles podem ser chamados de situacional, que é dada a tosse, ou fazer muito esforço ali, né, para defecar, e aí você acaba estimulando esse nervo, que ocorre, na verdade, uma vasodilatação, né? E aí aquela coisa que a gente aprendeu, né? Porque o sangue ele tem que lutar contra a gravidade para subir, então, né, para o cérebro para oxigenar. E aí com a vasodilatação aí, ele não acontece isso, né? E aí tem uma hipoperfusão aí cerebral, onde que vai ocasionar aí os sintomas, tá? Esses estímulos, eles podem ser sem doença, tá? Adjacentes, ou seja, a pessoa realmente pode não ter doenças que vão ocasionar isso. Às vezes, um simples medo de uma agulha, né? De um acesso venoso, de doar sangue, por exemplo, essa pessoa com excesso ali do medo pode ativar esse sistema nervoso aí, então, parasimpático, tá? Aqui é só para vocês lembrarem, recordarem das aulas, tá? Do sistema nervoso autônomo, tanto do parasimpático quanto simpático. Aqui é a divisão do sistema nervoso. E aí a gente está falando do autônomo, tá? E aí, dentro desse sistema ainda autônomo, a gente tem, então, esse desmaio, essa síncope por hipersensibilidade do seio carotídeo, tá? Que não são casos tão frequentes, igual os outros, mas pode acontecer. Eu, particularmente, eu vi um caso só, desde 2008 lá, né, e tudo, que eu formei. Mas pode acontecer, tá? E aí pode, por exemplo, por causa de da própria manipulação desse seio carotídeo, né? Se o paciente tem essa hipersensibilidade, ele pode apagar, então, tá? Ter esse desmaio, então. Não é tão comum, mas pode acontecer. E vocês vão ver na prática também clínica, muitas vezes, os médicos fazem aí manobras, né? Massagens nesse seio carotídeo aí, a fim de reverter algumas arritmias, algumas coisas relacionadas ao coração aí que não tem nada a ver com a questão da síncope, tá? Em si. Mas daí é muito importante porque por isso que é bom, por exemplo, tirar, né, os pertences do paciente, folgar roupas, essas coisas, para também não dar esse estímulo, tá? Aí no seio carotídeo. Outras causas, tá, de síncope, ou seja, de desmaio, são as arritmias cardíacas, né? Se o paciente tiver um problema de arritmia. E pode ter qualquer outro problema cardíaco, por exemplo, de válvula, né, cardíaca, que dá uma má perfusão aí, né, em relação ao oxigênio. E hipoperfusão, então, cerebral, tá? Que vai ocasionar, então, a síncope. A hipotensão postural, né, que é a mudança abrupta, né, de uma posição para outra,
Então, eu estou sentado, levanto, o vice-versa, e essa hipotensão ela pode acontecer quando tem uma variação brusca aí da pressão arterial. E a hipoglicemia, né? A baixa de glicemia aí. Tanto que o pessoal aí do pré-hospitalar e tudo tem já tem preparado aí os kitzinhos tudo para, em casos de hipoglicemia, tá administrando aí a tempo. Bem, sintomas tanto da lipotímia, né, ou seja, do pré-desmaio, né, que não chegou a perder a consciência, é a lipotímia. Tanto a lipotímia quanto a síncope, o desmaio em si, ele pode dar então a palidez, né, bem visível, sudorese, né, o suor bem aparente, e tontura, né, a vista fica turva, escurece, o paciente fala de enjoo, tem uns de zumbido no ouvido, outros calafrio, dores de estômago, tremores. Lembrando sempre que a gente tem que ter uma visão bem holística, né, analítica, porque se for problema cardíaco, né, junto aí com esses sintomas, a gente tem uma questão aí, pode ter enjoos também, pode ter problemas intestinais, pode ter dor na mandíbula, dores no braço, pode ter sensibilidade aí, né, hipoperfusão aí, tá, dos braços, e aí os pacientes podem relatar outros sintomas aí, dor torácica, né, e tudo. A gente tem que estar bem atento. Esse paciente, ele vai ter a síncope, né, em si, vai desmaiar e tudo, só que não é a síncope igual os autores falam, né, que é a volta rápida em segundos. Esse paciente ele não vai voltar, né, caracterizando então uma PCR aí, quando tem então a ausência desse pulso, tá, e de respiração. Aqui no caso da síncope, não, o paciente vai continuar, né, com presença de pulso e tudo, não é uma PCR, tá? E aí, a gente tem na lipotímia, tá? Antes do paciente desmaiar, a questão de colocar a cabeça entre, nós vamos ver na prática, nas aulas, entre as pernas para melhorar a perfusão cerebral, tá? Tem outras manobras também que podem ser feitas com a mão, como fazer força com a mão e uma mão entre a outra, conforme o médico está explicando aí também. Eu confesso que essa manobra aí que o médico está explicando, esse desenho aí, eu nunca tinha ouvido falar, não, na verdade, eu não me recordo. Mas eu achei bem interessante também, porque vai estimular aí tudo a questão do hipotálamo lá, do sistema parasimpático, tá? Para amenizar e melhorar a perfusão aí cerebral, então, tá? Lembrando que quando o paciente ele já está num quadro mais avançado, já prestes ao desmaio, aí pode acontecer, né, de ter também uma variação aí de postura, de algo assim que vá potencializar o desmaio, tá? A mudança rápida, né, que eu quis dizer, de pressão, e aí pode ocasionar o desmaio, tá? Mas é correto fazer isso, tá? No caso da lipotímia, colocar o paciente assim. Uma vez que ele perde a consciência, aí sim, tá? Que vocês vão colocar ele, aí nós vamos ver, né? Em posição horizontal e tudo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu já tive que socorrer, né? Pessoas relacionadas à lipotímia aí, depois foi no médico, a gente põe até em xeque, né, o que a gente estuda, porque infelizmente com a incompetência de vários profissionais, não só médicos, como enfermeiros e demais áreas, né, infelizmente, a gente fica até meio assim na hora, nossa, será que eu tô
ficando louca, será que mudou o guideline, alguma diretriz clínica? Eu não tô sabendo, né? Mas aí depois você vai estudar, você vê que você fez tudo certo. E realmente é isso, foi, né, um erro aí, enfim. Mas o certo é esse, tá, gente? É fazer isso. E aí tem os vídeos, vocês podem acessar, tá? Explicando aí com detalhes e tudo. Aqui é quando o desmaio já ocorre, quando a síncope já ocorre, ou seja, a perda de consciência já ocorre, tá? E aí, só de deixar o paciente na horizontal e bater no ombro, chamar pelo nome, costuma voltar, porque vocês lembram que eu falei que é segundos? Então, o paciente ele volta naturalmente, tá? Tem algumas pessoas, tem alguns casos que a gente vai elevar um pouco os membros desse paciente, tá? É muito perigoso a questão de elevar membro em socorristas que não têm tanta experiência, por quê? A gente tem que ter muita atenção nos problemas cardíacos. Quem tem insuficiência cardíaca grave, você pode estar piorando, né? Se for um problema cardíaco. E às vezes o retorno, como ele é em segundos, só de você bater no ombro e chamar, já, o paciente já volta, tá? Caso contrário, se o paciente ele não voltar em segundos, aí é um caso mais grave, tá? Aí a gente preparar aí pro pior, tá bom? O que seria o pior? O pior de tudo é uma PCR, né? É o pior prognóstico que a gente tem na área de saúde. Preparar para RCP, ok? Reanimação cardiopulmonar. E aí, gente, eu quero também enfatizar uma outra coisa. A população em geral, ela tende a entrar no meio, aquela confusão toda, e vocês devem ser bem firmes enquanto a isso, tá? Então, o procedimento é o início daquela cadeia da American Heart Association, né, que fala que deve acionar o socorro, tá, imediatamente. Então, a gente inicia o socorro imediatamente, pede alguém para ligar. Se você estiver sozinho, você mesmo deve ligar, tá? Então, sempre acionar o serviço médico aí imediatamente, tá? Não esquecer disso. É isso. Gostaria de agradecer e aí qualquer dúvida vocês recorrem aí, tá? Aos grupos. Lembrando que haverá as aulas práticas aí a partir de manhã, quinta também, e no sábado vai ter então a ação junto ao Hemominas aí tudo, tá bom? Tchau, tchau.